algumas pessoas chorando, então separem um lenço para secarem a tela. Mas antes já deixa o seu like e se inscreve no canal. E vem ver tudo de errado com o Capitão América Guerra Civil. Bora pro vídeo! O filme começa em 1991 em uma base da Hydra, onde o soldado invernal sofre lavagem cerebral e é enviado para matar uma pessoa misteriosa e roubar uma parada azul. Então chegamos ao presente, que não é presente já que o filme é de 2016, e vemos o Capitão América e sua equipe em uma missão para capturar ossos cruzados. Um caminhão de lixo é jogado contra um instituto de doenças infecciosas. Ele bate em uma barreira e vira uma cambalhota destruindo o teto de isopor. Te falo em caminhão ninja. Dois caminhões surgem, passando pelo portão do instituto, que não foi bloqueado pelos destroços nem pelo caminhão de lixo. Que conveniente. Os vilões saem dos caminhões metendo bala em todo mundo. Mas então os Vingadores aparecem. Sam desce dos céus e atinge dois inimigos. E um terceiro soldado espera sua vez para ser morto sem atirar. Que atencioso. Wanda surge e pega um dos criminosos. Mas a feiticeira ultra mega poderosa pede apoio de Sam para derrotá-lo, pois está bancando a humilde. Os vilões acessam o local onde uma arma biológica é mantida e saem do prédio com a bagaça. Viúva Negra resolve aparecer na festa e chega lançando sua moto e desliza no asfalto áspero para o meio da confusão. Tá louco? Assim ela vai acabar encurralada. Mas a mulher que não tem poderes não se machuca e nem suas calças jeans ficam rasgadas. Será que na Renner eu encontro uma calça dessas? E os soldados se aproximam de nossa heroína para tomar uma surra. Alguém tem que explicar para esses animais que suas metralhadoras não são enfeite. Natasha é pega por ossos cruzados que a joga para dentro de um veículo, trancando-a com uma granada. A mulher usa um figurante como escudo e consegue escapar apenas com uma tosse da explosão que foi forte o suficiente para destruir as portas blindadas. Ossos Cruzados foge com seus companheiros. Ele entrega a arma biológica para um dos figurantes e abandona o veículo para encarar os nossos heróis. O Capitão América se distrai e é atacado pelo vilão. Enquanto isso, a Viúva Negra persegue um dos criminosos fazendo parkour pelo caminho, pulando por cima até de um cara que estava sentado. Tá louco? Essa mulher tem que parar de assistir The Office. Natasha alcança os bandidos, mas um deles ameaça largar o vírus caso ela não abaixe a arma. O drone do Falcão aparece atirando no bandido que está com a arma biológica. Natasha atira no outro criminoso e pega o tubo de ensaio que caiu em câmera lenta para poder ser apanhado. Que atencioso. De volta ao capitão, ele derrotou seu inimigo, que começa a contar uma história sobre o soldado invernal. E a distração do herói seria uma ótima oportunidade para o vilão agir, mas não. Quando Ossos Cruzados resolve se explodir, ele avisa. Mas o filme se lembra que Wanda existe e teletransporta ela pra cena para salvar o dia. A feiticeira ergue o bandido, mas não consegue conter a explosão e acaba detonando com um edifício. Longe dali, um jovem Tony Stark conversa com sua família e percebemos que ele não se dá bem com seu pai, e que quando Howard Stark morreu, eles estavam brigados. Mas então descobrimos que tudo é apenas um holograma, e Tony velho está apresentando essa invenção em uma palestra. Fala sério, o cara tá expondo seus problemas pessoais para um bando de desconhecidos. Se eu não soubesse que essa palestra é para justificar para nós o trauma de Tony com a morte de seus pais, eu diria para ele ir ao programa Casos de Família. Para finalizar, Tony diz que os projetos de todos os estudantes serão financiados por ele. Então já sabe, se você for para essa universidade, aquela tua ideia da máquina limpadora de papel higiênico vai virar realidade. Tony se dirige ao banheiro, mas muda de ideia e resolve partir. Ele acaba se encontrando com uma mulher que gruda uma foto de seu filho no peito do herói, dizendo que seu filho foi morto em Sokovia na luta dos Vingadores com Ultron. Então quer dizer que ela estava esperando por Tony. Mas como é que sabia que ele ia desistir de ir ao banheiro e resolveria partir? Ela tem controle sobre a bexiga do cara, por acaso? Na TV, um noticiário revela que 11 wakandanos foram mortos pela explosão do Ossos Cruzados. E o rei de Wakanda responsabiliza os Vingadores. Fala sério. Então que deixassem os bandidos levarem a arma biológica para exterminar a humanidade. Sem contar que a operação dos Vingadores foi na Nigéria. Mas logo o prédio atingido era do consulado de Wakanda, que por acaso tem seu próprio super-herói. Que conveniente. Já Wanda assiste a um noticiário que culpa especialmente ela pelas mortes. Tá louco? Se não fosse por ela, o dano seria muito pior. Os Vingadores precisam urgentemente contratar um assessor de imprensa. Momentos depois, os Vingadores têm uma reunião com o secretário de defesa Thaddeus Ross, que apresenta os acontecimentos dos filmes anteriores como se os heróis fossem os responsáveis pelas destruições. Ah, para com isso, filme. Vai me dizer que se esqueceram que o
o exército americano ia explodir Nova York para deter os aliens e foi o Homem de Ferro que os impediu. Ross diz que os Vingadores devem trabalhar sob a supervisão da ONU, deixando assim de ser uma instituição privada. Steve refuta a ideia afirmando que eles tornaram o mundo um lugar mais seguro. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ross está comparando indivíduos com armamentos inanimados. Pelo visto, esse cara não largou a cachaça. Enquanto isso, um ex-membro da Hydra escuta uma batida do lado de fora de sua casa. Ele vai ver e descobre que alguém subiu na calçada e atingiu seu carro que estava na garagem. E o cara, que é um fugitivo procurado, não suspeita de nada e abre a porta desarmado, sendo facilmente nocauteado. O ex-Hydra é interrogado pelo homem chamado Zemo, mas o cara não coopera e Zemo abre a torneira para afogá-lo. Meu Deus. De volta aos Vingadores, eles debatem se vão ou não aceitar o tratado, mas a verdade é que a única opinião que importa é de Tony Stark. Ele financia toda essa porqueira. Se ele despejar e demitir quem for contra, eles não vão ter dinheiro nem pro ônibus. Imagina jatinhos para combater inimigos em países estrangeiros. Sem contar que o Capitão América e o Falcão teriam que devolver seus equipamentos, então que escolha eles têm? Mas Tony finge que a opinião dos outros importa e mostra a foto do rapaz que morreu por causa do Ultron. Fala sério, essa é toda na tua conta, meu velho. Os Vingadores só limparam tua caquinha. Tony diz que eles devem aceitar o tratado, mas o capitão discorda e vaza. Em Londres, Steve vai no velório de sua amada Peggy Carter e Sharon Carter faz o discurso fúnebre sobre sua tia. Tá louco? O discurso da Sharon foi escrito mais pra incentivar o Steve do que pra enaltecer sua tia morta. Que deselegante! Algum tempo depois, em Viana, as Nações Unidas se reúnem para ratificar o tratado assinado com os Vingadores, mas um atentado acaba matando o rei de Wakanda. De volta a Londres, Steve vê uma notícia sobre a explosão e descobre que seu amigo Bucky, o Soldado Invernal, é o suspeito do atentado. Do lado de fora do prédio da ONU, Natasha recebe uma ligação do Capitão América, que tá do outro lado da rua. Tá louco? O cara trocou de roupa, saiu da Inglaterra, chegou na Áustria e foi pro local do atentado enquanto as vítimas ainda estavam sendo atendidas. Não sabia que teletransporte estava na lista de seus poderes. Já na Romênia, Bucky percebe que um jornaleiro o reconheceu. O soldado vai na banca e descobre que ele é suspeito do atentado. Ele vai pra casa e se encontra com o Capitão América, que chegou antes da polícia. Se teletransportando fica fácil, né, meu filho? Policiais invadem o apartamento, mas são facilmente derrotados, pois todos os seus tiros só acertam no braço de metal do soldado invernal. Fala sério, deve ter um super imã nesse braço. O soldado pula para o prédio vizinho onde havia deixado sua mochila. Ele corre alguns metros e é atacado pelo Pantera Negra, que devia estar numa nuvem esperando pelo cara. Um helicóptero aparece atirando e os disparos atingem o Pantera e ricocheteiam, mas nenhum acerta Bucky. Tá louco? Quando tu é amigo do protagonista, a sorte te acompanha. Sam aparece e dá uma voadora no helicóptero, desestabilizando o veículo. E se isso fizesse o helicóptero entrar no prédio matando uns 50 figurantes, azar. Nossos heróis correm em um túnel. Uma viatura manda Steve se render, mas o capitão rouba o veículo do policial, que pelo visto nenhuma pistolinha tinha pra se defender. Mas que policial de araque. Já Bucky rouba uma moto, acelera o veículo e joga um explosivo pra atrasar seus perseguidores, mas acaba apanhado pelo Pantera Negra, enquanto Steve gira um carro e sai correndo dele sem dar nem aquela tropeçada básica. Te falo em coordenação. Uma máquina de combate aparece, acompanhado da polícia, e os marginais são obrigados a se entregarem. Na base dos Vingadores, Visão proíbe Wanda de sair de casa, pois Tony Stark não quer que outro incidente com a garota ocorra. Tá louco? A guria vai encontrar um homem-bomba no supermercado, por acaso? Ou será que o filme tá querendo jogá-la pro time do Capitão América? Em Berlim, Bucky e os outros são levados até uma instalação que é chefiada por Everett Ross. Que interessante. O atentado foi cometido na Áustria. O bandido foi encontrado na Romênia, mas ele tá sendo preso na Alemanha numa instalação da CIA. Fala sério, esse filme devia se chamar Capitão América, uma Eurotrip muito louca. Um psicólogo é enviado pela ONU para avaliar Bucky e o profissional em questão é Zemo, que foi capaz de se infiltrar em uma instalação governamental super segura, tomando o lugar de um psicólogo que pelo visto ninguém conhecia e nem identidade tinha. Enquanto isso, um aparelho de Zemo é entregue em uma estação de energia. O vilão ativa a bagaça, causando um blackout na cidade, inclusive na instalação da CIA. Então vejamos, para que isso funcionasse, o aparelho tinha que ser entregue no exato momento em que Zemo se encontrava na avaliação com Bucky, senão o aparelho podia ser
ser devolvido. A instalação super moderna da CIA não podia conter um simples gerador de emergência, sem contar que se Zemo fosse supervisionado presencialmente estava tudo perdido, ou seja, conveniências, conveniências, conveniências. Zemo começa a fazer uma lavagem cerebral no Soldado Invernal, e nenhum agente surge, mesmo com o Blackout tendo apagado as câmeras de segurança. Meu Deus, se não é a fada da conveniência trabalhando para os bandidos novamente. O soldado se liberta e agora ele está sob o controle de Zemo. O Capitão e o Falcão chegam ao lugar encontrando vários agentes no chão. E se você quer saber o porquê de Tony Stark e os outros não aparecerem, problema seu, o filme não lhe deve explicação. O Capitão vai até Zemo e começa a interrogá-lo. O Falcão vai entrar na sala, mas Bucky surge e o ataca. Fala sério, porque o soldado não atacou o Capitão América? Não vai me dizer que ele não bate em um militar de patente superior. O soldado nocauteia o Falcão e depois atira o Capitão América no poço do elevador. Enquanto isso, Tony e Natasha, que estavam brincando de estátua, finalmente resolvem participar do filme. Geral enfrenta o Soldado Invernal, que desce a porrada em todo mundo. Mas então T'Challa, o Pantera Negra, aparece e dá uma voadora no adversário que cai das escadas. Ele vai atrás e o soldado já desapareceu. Esses teletransportes são um saco. Bucky vai para um helicóptero, mas o capitão aparece, se agarra à aeronave e os dois caem dentro d'água. Steve salva o amigo, que tomou várias pancadas, mas só agora resolve ficar inconsciente. Que conveniente. Já Zemo escapou das instalações da CIA sem nenhuma suspeita sobre ele e se encontra em um aeroporto indo para Moscou. Tá louco? Assim até eu viro o vilão da Marvel. Bucky acorda em uma oficina com seu braço preso. Olha só, em tão pouco tempo o capitão achou o lugar ideal e vazio para manter seu amigo noiado. Bucky diz que voltou ao normal e fala que Zemo está atrás do local em que o Soldado Invernal era mantido, pois lá tem mais soldados como ele. O Falcão e o capitão discutem o que fazer, mas eles não acham uma boa pedir ajuda pro Homem de Ferro, pois o cara não vai acreditar, já que esses dois são baita mentirosos. Já Tony assume a missão de capturar seus amigos, e ele só tem 36 horas para isso. Então o cara sai da Europa e vai para Nova York para se encontrar com um garoto chamado Peter Parker, e só nessa viagem ele vai perder umas 16 horas. Mas qual é a pressa? Tony diz para Peter que viu alguns vídeos seu atuando como Menino Aranha e convoca o rapaz para lutar ao seu lado. Tá louco? Se o Tratado de Sokovia é pros heróis agirem com responsabilidade, como é que esse mongolão na primeira oportunidade já vai recrutando um menor de idade? Sem contar que ele nem conhece o guri, e se tiver chamando um maloqueiro que nem o Neto. Você é moleque! Mas o guri nega que seja o Menino Aranha, então Tony abre um alçapão e o uniforme do herói cai. Fala sério, por acaso o Tony fez uma geral no quarto antes dessa conversa? Enquanto isso, Wanda é convocada pelo Gavião Arqueiro a participar do time do Capitão América. Agora, porque o Gavião tá saindo de sua aposentadoria para uma missão que pode lhe levar à prisão, o filme nunca explica, já que o importante mesmo é eles saírem na porrada. Mas Visão aparece e tenta impedir que a garota fuja e ela usa seus poderes para matar o cara, pois não tem como ela saber que ele sobreviveria a esse golpe devastador. De volta ao Capitão América, ele se encontra com Sharon, que trouxe os equipamentos de nossos heróis. E claro que o filme não mostra como ela conseguiu, pois é mais uma forçação. E a mulher tá colocando sua carreira na CIA e seu futuro em risco por um único motivo. Por amor. Há um cara que ficou mais tempo com sua tia do que com ela. O grupo do Capitão se reúne e então descobrimos que o Homem-Formiga também foi acionado e aceitou fazer parte desse rolê mega aleatório, pois a Marvel lhe prometeu uma fortuna. O Capitão percebe que Tony está no aeroporto e vai falar com o cara. Steve tenta explicar a situação, mas ninguém lhe escuta, já que Tony gastou 16 horas para recrutar o Homem-Aranha, e não vão ser 5 minutos de conversa que vão impedir essa briga. Os grupos dos heróis ficam frente a frente e percebemos que cada um de nossos Vingadores principais conseguiu o mesmo número de membros para seu time. Que conveniente. O Homem-Aranha salta com sua teia, mas o Capitão a corta com seu escudo. Claro que não, Aranha. O escudo só respeita o protagonismo. Steve se livra de Peter e ao lado de Bucky corre para o jatinho dos Vingadores. O Capitão e o Soldado tentam fugir na nave, mas são seguidos pelo Homem de Ferro e pelo Máquina de Combate. O Máquina percebe que está sendo seguido pelo Falcão. Ele podia ignorar o oponente ou atacá-lo, mas não. Ele prefere pedir para o Visão, que está a mais de 1 quilômetro de distância, atirar em um inimigo que está em sua mesma linha de tiro.
E isso que ele é um militar experiente. O Homem de Ferro para sua perseguição para ajudar o amigo. James sobrevive e Tony é avisado que a polícia de Berlim finalmente descobriu que Zemo matou o psicólogo que deveria avaliar Bucky, e que Zemo possuía peruca e próteses semelhantes a Bucky. E é claro que ninguém além de Tony vai fazer algo a respeito, pois os outros são um bando de preguiçosos. E como veremos, Zemo deixou suas próteses para trás porque queria que Tony fosse atrás dele, mas que garantia ele tinha que Ross não fosse fazer o mesmo? Te falo em forçação. Tony vai até a prisão onde estão nossos heróis. Ele diz para o Falcão que agora acredita no Capitão e quer encontrá-lo para ajudá-lo. E assim o Falcão revela a localização de Steve. Tony sai disfarçado em seu helicóptero, mas no meio do caminho coloca sua armadura e vaza, sendo perseguido pelo Pantera Negra, que deduziu que Tony descobriria o paradeiro do soldado e trocaria de lado, pois o Pantera já está sendo afetado pelo protagonismo de seu futuro filme. De volta aos fugitivos, eles chegam à base da Hydra à procura de Zemo, mas apesar da pressa e do estresse da situação, os dois se dão ao luxo de ficar relembrando a infância. Que bonitinho. Eles entram na base e logo são encontrados pelo Homem de Ferro. Fala sério. Eles partiram para esse lugar logo depois do combate, enquanto Tony foi pro hospital ver James. Depois foi até a prisão e só então se dirigiu para lá. Esses caras perderam a noção de tempo. Os heróis fazem uma trégua e andam juntos pelo local, sendo espionados pelo Pantera Negra. Eles chegam a um laboratório encontrando super soldados mortos. Então Zemo se revela e diz que quer destruir os Vingadores, pois sua família foi morta em Sokovia. Então o vilão mostra pra eles a gravação do Soldado Invernal matando os pais de Tony. Tá louco? Vai me dizer que tinha uma câmera logo naquele ponto da estrada? E por que diabos a Hydra ia roubar uma gravação incriminadora dessas e não destruí-la? Sem contar na negligência do Howard Stark de andar carregando esse soro acompanhado de sua esposa e sem nenhuma segurança. E pra piorar, por mais que Zemo tenha lido os arquivos da Hydra, por que motivo eles documentariam a existência dessa gravação? E como é que Zemo podia prever que Tony, Buck e o Capitão América assistiriam ela juntos? Se só o Tony aparecesse, esse plano ia pro saco. E já faz 25 anos que os pais do Tony foram assassinados. Ele poderia compreender que Buck estava sendo controlado pela Hydra e não passava de uma ferramenta. Mas não. Tudo acontece como Zemo previu e o Homem de Ferro sai brigando com os caras. Pelo visto, Zemo pagou uma fortuna pra mercenária da Fada da Conveniência. Tony arranca o braço do Soldado Invernal e dá uma surra em Steve. Mas o Homem de Ferro se distrai para dar um chutinho na cara de Bucky ao invés de explodir seu rosto com um laser. O Capitão eleva seu protagonismo ao máximo e mesmo depois de tomar uma surra gigante, ergue o Homem de Ferro e destrói sua armadura, pois Tony evita de dar um laser no rosto de Steve, já que é um filme do Capitão América. Steve abandona o escudo e vai embora com Bucky. Já Zemo é capturado com vida pelo Pantera. Algum tempo depois, Steve manda uma carta para Tony pedindo desculpas. Então descobrimos que o Capitão invadiu a prisão dos super-heróis para resgatá-los. E como nós nunca veremos como ele conseguiu isso, vai um ponto extra por esse embate não gerar nenhuma real consequência. Fim. E esses foram os 73 pontos de tudo de errado com o Capitão América Guerra Civil. E se você quer ver o filme dos Vingadores por aqui, deixa seu like e comenta qual deles. Um forte abraço, tchau!